Bem, meu nome é Cristiano Colombo, sou professor aqui da Verbo Jurídico, da Escola Verbo Jurídico, na área aqui de Direito Civil. Então hoje aqui, diretamente dos estúdios da Verbo, nós estamos analisando, né, essa prova de juiz de direito, realizada nesse último fim de semana, que trouxe algumas questões, né, bastante interessantes na área de direito civil. Da análise das questões, primeiramente, antes que a gente passe a uma análise pormenorizada das questões, gostaria de dizer que entendi que a prova, ela efetivamente guardou uma certa semelhança com os dispositivos de lei. Então foi uma prova que, ao contrário de outras provas até que o TJ recentemente realizou, não houve uma exigência tão grande de súmulas, né? Mas efetivamente do conhecimento dos dispositivos de lei, né? Então vejam que, analisando também a distribuição das questões, as questões são distribuídas, né, fala em parte geral, fala em obrigações, fala em responsabilidade, em contratos, em direitos reais, em obrigações. Então vejam que ela é uma prova que traz uma boa distribuição de conteúdos, né? Bem, então vamos passar assim a análise das questões. Vejam que a questão 12, uma questão que trata sobre parte geral do Código Civil, né? Vejam que ela acaba trazendo aí, entre as suas assertivas, algumas inadequações quanto a prazo, né? Falando aqui, por exemplo, em prazo de 4 anos, quando a lei não estabelecer um prazo para tanto, na letra D, por exemplo, sabemos nós que quando a lei não estabelece um prazo, nós aplicamos o prazo de 2 anos. Também aqui, falando sobre a lesão, né? A lesão o negócio jurídico que tem uma lesão é considerado nulo, evidentemente que não, ele é anulável. Outra situação, por exemplo, a letra B, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, mas pode convalescer pelo decurso do tempo, quer dizer, algo que efetivamente até uma incongruência, né? Porque o negócio nulo sabemos que ele não é suscetível de confirmação e, portanto, também não se convalida com o passar do tempo. Também aqui outra questão relativa ao prazo prescricional. Na verdade, a relação havida entre o direito penal e o direito civil, sabemos nós que muitas vezes, principalmente em matéria de responsabilidade civil, faz-se necessário, por exemplo, que um processo tramite na vara do júri para que aponte, né, para que aqueles suspeitos, enfim, se tornem condenados, enfim, se saiba quem foi que cometeu determinado delito. Então, evidentemente que se há uma necessária apuração na esfera criminal acerca de um fato, o direito civil ele aguarda esta solução para fim de contagem de prazo prescricional. Está ali na parte da prescrição, se não me engano, no artigo 202 do Código Civil Brasileiro, que acaba tratando sobre isso. Então vejam que, na verdade, a resposta que entendemos aqui, evidentemente, estamos aqui dando um gabarito extraoficial dentro daquilo que o Código apresenta, que a boa doutrina apresenta. Não podemos garantir que esse seja o entendimento da banca. Mas, de qualquer sorte, entendemos que a questão 12 é a letra C, Canadá, né? Que na verdade é a que mais se amolda, né, ao que a doutrina trabalha. Inclusive há um artigo bastante conhecido de Direito Civil do professor Agnello Amorim Filho, que vai tratar sobre a questão das diferenças entre prescrição e decadência, né, estabelecendo critérios científicos de diferenciação. Então aqui, a questão 12, a que mais se amolda e... em nosso entendimento, a assertiva correta é a letra C, a letra C, Canadá, né? Então, que vai melhor assim se amoldar. Então, que a prescrição tem por objeto de direitos subjetivos patrimoniais, disponíveis, basicamente as obrigações, e não abrange direitos de personalidade, direitos relacionados ao estado da pessoa e aos direitos de família. Então, ficamos aqui, letra C, Canadá. Quanto à questão 13 da prova de direito civil, nós apontaríamos que a questão teria como letra correta a letra A de América, né? Por quê? Porque tanto a assertiva 2, que diz que qualquer pessoa pode ser sujeito ativo de uma obrigação, com exceção do incapaz, né? Errado, quer dizer, não se pode aqui confundir sujeito ativo de uma obrigação, por exemplo, como é o caso de um menor que seja proprietário de um imóvel, portanto tem direito aos locativos, né? Quando aluga um imóvel, então ele é um sujeito ativo. Nós podemos confundir então a questão da capacidade de direito e, portanto, ser um sujeito ativo de uma obrigação
com a própria capacidade de fato, que está lá no artigo 3º e 4º, né, do Código Civil Brasileiro. Então aqui a assertiva 2 está incorreta. Como também está incorreta, no nosso entendimento, a assertiva 3. Porque se a obrigação é natural, o que acontece? Uma obrigação natural, sabemos nós que ela tem uma característica bastante própria, que é, primeiro, a obrigação natural, quando paga espontaneamente, não há como aquele que pagou depois requerer a sua restituição. No mesmo sentido, ele não pode exigir judicialmente, exigir a obrigação. Se ele pagou uma parte, ora, a obrigação continua sendo natural. Então, quanto ao saldo, ele também entendemos que não vai poder exigir, porque a obrigação natural tem essa característica, ela não permite que seja exigida judicialmente. Por outro lado, caso venha a ser paga pelo devedor, ela quita, né? Ela está bem paga, né? Assim, na verdade, que é o entendimento. Então, aqui entendemos que o que melhor se adapta, né? O melhor se amolda à questão é a letra A, América, né? Por apenas a assertiva primeira, então está correta dentro de uma solidariedade ativa. Solidariedade ativa vem de obrigação solidária, obrigação insólita. Qualquer dos credores, então, né, é visto e pode cobrar o todo, como na solidariedade ativa, né, e pode dever o todo, né, na solidariedade passiva. Então aqui, 13, letra A, América. 14, falando agora da questão de número 14, né, vejam, uma questão bem voltada ao direito obrigacional, uma questão que trouxe bastante em sintonia com os dispositivos da lei. Fala aqui de subrogação parcial, quando o terceiro interessado paga parte da dívida, né? E claro, quando na concorrência entre o terceiro interessado e o credor originário, quem é que vai vencer essa? Quem vence é o credor. Isso está no código, na parte de obrigações. Então, a assertiva 1 correta também. A assertiva 2 vai falar sobre dação em pagamento. Restabelece a dívida que foi quitada por João. Claro, ela retorna na dação em pagamento quando houver evicção, que é o caso aqui, né? Por que a evicção? A perda judicial do bem, né? Por ação reivindicatória. Evidentemente que aqui nós teremos, então, na assertiva 2, uma assertiva correta. E a 3, a novação subjetiva, que é, na verdade, a extinção de uma obrigação para criar uma nova, dentro do conceito de expromissão. O que é expromissão? É a retirada, né? Retirar da promessa, do contrato, o devedor sem o consentimento dele. Então, exatamente, a 3 também está correta. Então, entendemos aqui, salvo o melhor juízo, que a questão 14 é a letra E, Equador. Quanto à questão 15, vejam que achei bastante interessante porque a banca privilegiou aí os contratos, né? Os contratos nominados, na verdade, né? Falou sobre doação, a venda, aquela clássica diferença entre venda de corpos e venda de mensura. Também tratou do capítulo da doação, bastante interessante. Entrou no mútuo e tratou também sobre a empreitada, né? Empreitada, então, esse contrato que vai ter como objetivo uma obrigação de resultado, né? Já que o contrato de prestação de serviço ele se vincula mais por ser uma obrigação de meio, enquanto que o contrato de empreitada tem essa natureza já de obrigação de resultado. Tudo isso regra geral, né, gente? Sabemos nós que o direito comporta, né, evidentemente, as suas exceções. Afinal, toda boa regra tem as suas exceções. Mas, diante das questões trazidas aqui, vejam que, quanto à questão 15, marcamos, entendemos que a melhor e a correta é a Canadá, é a C, né? Porque, na verdade, é um caso... O que é a doação inoficiosa? É quando, na verdade, o doador ele ultrapassa a parte disponível, ele pode buscar redução, né? Então o herdeiro pode buscar redução do que passou, mas ele não consegue invalidar o negócio. Não, ele vai buscar, né, os efeitos patrimoniais em relação àquela parte. Bem interessante, então a letra C, Canadá, por que não a A, né? Porque aqui, vejam que tanto a venda como a doação são anuláveis se não houver prévio expresso consentimento dos demais descendentes. Vejam, o capítulo da venda, sim, exige esse consentimento. Já da doação, não, né? Da doação não há... Aqui a venda de descendente, de ascendente para descendente, enfim, né? Na B, não é uma presunção absoluta, não se trabalha com presunção absoluta, já que quando não está escrito se é venda de mensura ou venda de corpos, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a pesquisa da percentagem, né? Diz a lei 1/20, aqui tratou 5%.
a percentagem que vai ser, então, da diferença, né? Mas sabemos nós que há um salvo lá no artigo que diz que, salvo se comprovar que efetivamente não tem como, né? Não compraria esse bem porque precisaria da área, né? Imagina alguém, por exemplo, que vai comprar determinado terreno para fazer um campo oficial de futebol, fazer um projeto que precisa de determinada área. Bom, nesse caso, nessa hipótese, né, veja que se ele comprovar que ele não conseguiria realizar o objeto contratado, ele pode sim, né, buscar aí o desfazimento do negócio. Por isso aqui, a bem entendemos que não é correto, né? Quanto a C, a questão do avalista, da obrigação solidária, se ele se obrigou solidariamente, inclusive ele está no contrato, vai dever, né? E aqui a questão do prazo do contrato de empreitado. Então vejam que 15, letra C, Canadá. A 16, né, diz lá então que 16 nós apontamos como letra A, América, né? Letra A, América, né? Vejam que se nós olharmos aqui de pronto, vai estar somente pessoas maiores e capazes podem ser mandatárias. Assertiva 2. Com essa assertiva aqui você já praticamente resolve a questão, porque isso não é verdadeiro, né? Nós sabemos que inclusive existem dispositivos no Código Civil que dizem que menores podem ser mandatários, né? Então, tendo como essa questão errada, 2, né? Vai cai a B, cai a D, cai a E e ficamos entre a C e a A, né? Vejam que, na verdade, a assertiva 1 está correta. Está correta, né? Porque se é um contrato de comodato de imóvel residencial por prazo determinado, cabe ao comodante, pretendendo a instituição do bem, notificar o comodatário para devolvê-lo no prazo assinado. Não havendo restituição, pode o comodante mover a competente ação de reintegração de posse. Entendemos que a assertiva está correta, uma vez que aqui estamos falando de mora ex persona, ou seja, quando a pessoa precisa ser notificada, não é mora ex rem, né, que seria no caso ex re, seria no caso de haver uma data estabelecida. Como o contrato de comodato aqui ele é indeterminado, é necessária a notificação. Feita a notificação e não havendo devolução, há a possibilidade de reintegração de posse, né? Reintegração de posse é uma ação possessória que vai se qualificar pela posse anterior. Então, questão 16, letra A, América. Questão 17, entendemos aqui, salvo o melhor juízo, que a melhor, que ficaria mais adequado aqui seria a letra B de Brasil, já que se analisarmos as questões, vejam que a letra A fala em responsabilidade dos pais pelos atos danosos praticados por seus filhos deriva de uma culpa presumida errado, né? Já que o Código trata como responsabilidade objetiva. A questão C, a letra C diz o ato danoso praticado em estado de cidade é considerado ato lícito, perfeito, né? Consequentemente não gera o dever de reparar o dano por quem o cometeu, mesmo que a vítima não tenha dado causa à situação de perigo. Esse que é o problema, né? Porque, na verdade, o estado de necessidade ele estabelece que é ato lícito, tudo bem, mas ele tem possibilidades, ele tem hipóteses, né, de indenização quanto a terceiros, né? Então, quer dizer, então está errada a questão, a assertiva aqui está errada, a alternativa C está errada. A letra D fala do transporte, contrato de transporte. Sabemos nós que inclusive já foi matéria de súmula, inclusive depois isso foi esculpido no Código Civil, no capítulo de transportes. E sabemos que em relação ao contrato de transporte, vejam, quando há um acidente, por exemplo, mesmo que a culpa seja de um terceiro, aquele que contrata o transporte tem o direito de ajuizar a demanda contra o transportador, para depois buscar o consequente regresso. O transportador é que busca o consequente regresso contra quem deu causa. Portanto, não é essa. A letra D não é. A letra E. A indenização mede-se pela extensão do dano. Até aqui tudo bem, né? E não pelo grau de culpabilidade por quem causou. Discutível, porque assim é relevante que o causador do dano tenha agido com culpa levíssima, devendo repará-la integralmente sem exceções. Cuidado, né? Porque, na verdade, evidentemente que se mede, a indenização se mede pela extensão do dano. Ok. Mas, quando a culpa for levíssima, pode o juiz reduzir equitativamente nos termos do Código. Então, por isso que, na verdade, essa letra E também não está correta. Então, aqui nós ficamos 17, letra B de Brasil. A 18, né, uma questão que trata, se pegarmos já a assertiva 3, vamos ver que ela está correta, né? A assertiva 3 a 18 está correta. Então, a gente já baixa aqui apenas a 1, apenas a 2,
ou vão ficar entre a D ou entre a E. Né? Acontece que a assertiva 2 da questão 18, ela não está correta. Por quê? Porque não é a regra a responsabilidade objetiva pelos atos danosos praticados por seus agentes, tanto para atos comissivos como para atos omissivos. Cuidado, para atos comissivos, a responsabilidade objetiva é a regra. Mas para atos omissivos, vejam, há muita jurisprudência, inclusive do nosso tribunal aqui, exigindo que haja apuração de culpa para o caso. Então, entendemos que a assertiva 2 é que ela não está adequada. E a assertiva 1 ela vai contra uma súmula, né? Já que temos a súmula 370 do STJ que estabelece a indenização em caso de apresentação antecipada de cheque. Logo, que entendemos que a questão 18 tem como letra C a correta, apenas a 3. A questão 19, uma questão sobre posse, né? Boa questão, interessante essa questão, vai dizer: se duas ou mais pessoas possuírem coisa indevida, poderá cada um exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros como possuidores. Perfeito, está no código, assertiva correta. A 2, a posse clandestina é injusta porque tem origem no abuso de confiança. Cuidado, a posse clandestina não, a posse precária. Quem tem a origem do abuso de confiança é a posse precária, né? Não a posse clandestina. 3. É possuidor indireto, proprietário de um imóvel adquirido com cláusula constituinte. Perfeito. Quando o adquirente adquire um imóvel com cláusula constituinte, aplica-se o constituto possessório. E o proprietário é o possuidor indireto, né? Então aqui, letra D, Dinamarca, apenas 1 e 3. Questão 20, né? Vejam que traz aqui uma assertiva bem fácil, assertiva 1, na compra e venda de bem imóvel, a propriedade é transferida ao adquirente quando a lavratura da escritura pública pelo tabelião. Errado, né? Sabemos nós que no Brasil a transferência de bens imóveis dá-se pelo registro, né? Portanto, errado aqui, né? A questão 3, a assertiva 3 também fala exatamente contrário ao Código Civil, que vai dizer que o dono do prédio inferior tem que receber as águas que fluem naturalmente do prédio superior. Então, está errado também, né? E aí não nos resta acolher a assertiva, que não a assertiva 2, que diz apenas 2. Então, entendemos aí que é a letra B de Brasil. Aqui, na verdade, nós vamos trabalhar com o conceito. Vejam que o examinador ele acaba fazendo uma pergunta que também temos que nos valer aqui da própria boa-fé para entender, né? Quando, na verdade, alguém se pegou um material de outro, né, que se diz, né, materiais de outro, colocou num terreno de um terceiro e esse comprou e pagou por isso, ele agiu de boa fé, né? Então, ele tem direito, né? Ele não poderá ser exigido contra ele o respectivo preço, já que ele pagou. Aqui a gente podia aplicar tanto a boa fé, também poderia o capítulo da construção, né, que nós temos aí dos materiais, mas também até o capítulo do credor putativo. Alguém poderia dizer assim: ah, mas professora, não seria um caso aqui de argumentar que ele sabia? Boa fé, né? Na verdade se presume, a má fé tem que ser comprovada. Então, nesse caso aqui, por esse sentido que se poderia trazer, né? Vejam que essa assertiva 2, ela trata de um arranjo de disposições contratuais, logo, enfim, né? Um arranjo de disposições, melhor dizendo, legais, né? Porque o código ele vai trazer, aqui a gente está falando de tanto de pagar o preço, que é contratual, mas legal também, que são os dispositivos. Aqui a gente poderia dizer o seguinte, que na verdade todos esses dispositivos harmonizados se chega a essa assertiva 2. Você poderia entender como verdadeira assertiva 2. Por isso, então, apenas a B, apenas a letra B está correta, então por ser apenas a 2 a correta. Então, B, Brasil, 20B, Brasil. E a 21, né, trouxe alguns dados aqui até de caráter doutrinário. Entendemos aqui, salvo o melhor juízo, que é a letra B de Brasil. Por quê? Vejam que aqui o examinador ele vai às raias do conceito de servidão. Porque diz assim, a servidão não se constitui se o dono do prédio dominante é proprietário em condomínio do prédio serviente, né? Efetivamente, que há uma regra que diz, né, que a servidão não se dá sobre coisa própria, mas aqui não é uma coisa tão própria, é coisa comum. Então, vejam que entendemos aqui, quando a gente fala de prédio dominante serviente, que haveria sim
interesse jurídico na constituição dessa servidão. Então, entendemos a assertiva 1 romana errado, né? A 2 aqui entendemos que está correto, né? Vejam que existem hoje inúmeros prazos de usucapião, até de 2 anos por abandono de lar, né? Usucapião de abandono de lar. Temos aí também todos os constitucionais de 5 anos, temos os de 10 anos baixando para 5 quando se tem justo título, e temos de 15 anos baixando para 10, que entendemos que é o caso aqui. Não se aplicaria. Interessante, né? O examinador utilizou o critério da metragem, 400 metros quadrados, para fugir de todos os campeões constitucionais, para fugir de todos. Então fica aqui então a 2 como a assertiva verdadeira. E a 3, vejam que na minha interpretação, analisando o caso concreto, vejam que aqui entendemos que a 3 está errada. Por quê? E se por acaso a banca entender de forma contrária, já vai aí um argumento para recurso. No condomínio, né, evidentemente que um dos condôminos ele não pode tomar a decisão sozinha de extinguir um contrato. O que ele tem que fazer? Bom, ele tem que participar, votar no seu percentual. Então, se aqui não diz nada, mas vamos dizer que esse condômino tenha 1%. Olha, ele não pode fazer isso, né? Ele precisa da concordância dos demais. Então, por isso, que nesse caso nós estamos entendendo que a assertiva 3 está incorreta e fica apenas a 2, então, como correta, letra B de Brasil. Então, de tal sorte, eu gostaria de desejar a vocês aí, né, uma boa sequência neste concurso, dizer a vocês que aqueles que obtiveram êxito, que nós nos colocamos nesta fase, que nós nos colocamos, então, à disposição aqui, a Verbo Jurídico conta aqui com com cursos preparados, né, com professores que buscam estar sempre em aperfeiçoamento para poder estar atendendo aí as exigências do edital, enfim, das dúvidas, trazendo súmula, trazendo direito, o melhor direito aplicado ao caso, e assim nos colocamos à disposição. E aqueles que não obtiveram esse, continuam então na batalha aí, né? Sabemos nós que os concursos eles demandam estudo, né? Sabemos nós que muitas vezes inicialmente há uma dificuldade para passar, mas quando passa, se passa em vários ao mesmo tempo, se escolhe onde se acaba colocando. Então eu desejo os nossos votos aqui, né, para que tenham êxito, tenham sucesso. Ainda, né, gostaríamos só de ressaltar ao final que este gabarito, como dissemos, é um gabarito extraoficial e dentro daquilo que aqui na Verbo Jurídico entendemos, né, como respostas adequadas. Logo, o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: se por um acaso alguma das questões não estiver de acordo com esse gabarito, utilizem esses argumentos que eu trouxe para vocês como base, inclusive, para apresentar recursos, né? Eu sempre gosto de enfatizar, quando eu tenho oportunidade de conversar com os alunos, que a fase do recurso também é uma fase do concurso. Muita gente, às vezes, faz a prova, não deu certo, deixei. Tá. Não, um recurso é importante. Muitas vezes o recurso ele vai, né, dar uma possibilidade de revisão por parte do examinador e de aprovação, né? Muita gente tem êxito na fase dos recursos. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Vamos nos vendo aqui na Verbo Jurídico e contem com a gente aí para qualquer coisa. Muito obrigado, até mais.